Olá, alunos, tudo bem? Bom, a gente vai aqui para a aula 3, tá? A gente vai falar sobre a Revolução Industrial. Bom, nesse momento a gente vai falar sobre a forma, né, de como que evoluiu a Revolução Industrial, os principais fatores históricos que causaram, né, vários que causaram uma evolução, né, que até hoje, nos dias de hoje, a gente vê. Então vamos conhecer os principais fundamentos, né, que ocorreu no surgimento da Revolução Industrial. Então as empresas elas evoluíram, né, como a gente vê como adaptação de oficinas, aquelas antigas artesanais. A gente vê hoje, né, a oficina ela desenhada, um mapeamento por equipamento, por ferramenta, né, por toda uma administração corretiva que a gente fala muito hoje sobre o 5S. O 5S hoje ele está relacionado na nossa é, atividade, né, que a gente organiza no meio organizacional que a gente sempre falou. Então as empresas elas aderiram isso para poder melhorar o seu processo, né? Então o processo de revolução industrial ele ocorre ali, né? Um exemplo da Andrade Gutierrez de 2009, um período que ela fez vários conhecimentos sobre essa fase e também como que ela evoluiu até hoje, né? A gente fala muito sobre a segurança, né? Que a evolução hoje maior é a segurança, que é a substituição, né, de máquinas, de pessoas por máquinas. Então, a Revolução Industrial, lá no início de 1780 a 1860, era um mecanismo ali, praticamente, vamos dar um exemplo de agricultura, né? Então, desenvolvimento de sistema de fabricação, de máquinas. Então, era bem, como se diz, meio braçal. Então, já na parte 2 a Revolução de 1860 a 1914, já vem aquela substituição do aço, do ferro, né? Tendo mais ferramentas ali, a eletricidade, equipamentos elétricos ali, então uma substituição para ter uma melhor produção e mais força, né? Mais recursos para poder fazer. Vem também o conhecimento sobre o carvão, o vapor, né? A movimentação dessa energia. Então a gente vê ali, né, como a gente falou sobre datas, então vamos falar a questão histórica, né, que vem a fase artesanal, ali como James Watt, né, de 1776, ele diz que era um período da sociedade baseado numa agrícola de fabricação de produtos artesanais e pequenas oficinas, então era bem, digamos, com pouca tecnologia. Já a segunda fase, ela já vem a parte de industrialização, já vem o ferro, já vem utilizando equipamentos ali, uma matéria-prima do ferro com energia, alimentos, carvão. Então, aquele período de 1780 a 1860, então teve uma evolução ali, é isso que a gente está falando. Então, o, a evolução de tudo o que ocorreu, né? Uma produção, indústria mais, digamos assim, com mais produtividade, né? Com a tecnologia, né? James Watt coloca ali, né, navios a vapor, trens, então a gente entende tudo isso numa evolução de transportes, de grandes portes, começa a chegar até hoje aí. Essa parte 2 ela traz mais um pouco a nossa realidade aqui, como evoluiu. Claro que hoje com a tecnologia está bastante avançado. Então a fase de desenvolvimento industrial, ela considera a segunda parte, a evolução industrial iniciou em 1860, teve um término de 1914. Pessoal, grave essas datas, grave os nomes, né? James Watt. A gente vai começar a falar um pouco agora, porque vai ter o nosso resumo. Provavelmente as próximas aulas a gente vai estar falando aí, preparando vocês para as provas, ok? Então é muito importante o crescimento, né? O gigantesco, a indústria, a revolução. Então é também o que acontece, grande produtividade, problemas ali ligados àquela produtividade também. Vamos ter acidentes, vai ser criação de turnos, de horário, intervalo, direitos que não tinha, né? Então começa a se falar nisso. Então aí que entra a segurança do trabalho nessa parte de industrialização, tá? Então aquele meio que um século ali colocou várias questões
mas o principal era a produtividade, né? A gente sempre, até anos recente, a gente vê que a produção ela tá bem relacionado na frente aqui, né, nessas épocas. Mas sabemos que hoje se fala que a segurança é em primeiro lugar. É isso que a gente deve colocar aqui. Então, naquela época não existia isso, né? Então, várias teorias, uma teoria de Frank Taylor de 1903 que começa a estudar, começa a colocar parte de administração, teorias clássicas de 1916, 14 princípios da administração. Então aí vem o foco de se pensar na chamada homo econômicos, né? Que é uma motivação de satisfazer a necessidade financeira e controle de custo com produtividade. Então essa é a ideia que se deu aí, ok? Então espero ter ajudado a todos. Muito obrigado a todos meus alunos, ok? Fiquem com Deus.